Aquela terça-feira começou como qualquer outra no escritório. Relatórios para analisar, reuniões intermináveis, e-mails que se acumulavam mais rápido do que eu conseguia responder. Era mais um dia comum até que recebi uma mensagem do meu filho de 12 anos. Vovó e vovô estão aqui. Pai, está estranho. Quando você volta? Aquelas palavras simples acenderam um alerta dentro de mim. Meus sogros raramente apareciam sem avisar, e Pedro, sempre observador, tinha captado algo no comportamento do pai que o preocupou. Inventei uma desculpa no trabalho e peguei o primeiro táxi para casa, com o coração acelerado e a mente repleta de cenários catastróficos. Nada poderia me preparar para a cena que encontrei ao abrir a porta da sala. Meu marido, Carlos, sempre tão forte e comedido, estava sentado no sofá com o rosto entre as mãos, soluçando silenciosamente. E lá estava Pedro, na cozinha, rindo alto enquanto meus sogros contavam histórias animadamente. O contraste entre essas duas realidades separadas por apenas uma parede me deixou paralisada. O que poderia fazer meu marido chorar daquele jeito, enquanto o resto da família parecia celebrar algo? Carlos e eu estávamos juntos há 15 anos. Nos conhecemos na faculdade, eu estudando Direito e ele Arquitetura. Nossa história começou de forma despretensiosa, com encontros casuais na biblioteca universitária que evoluíram para longas conversas sobre livros, sonhos e planos para o futuro. Ele era quieto, introspectivo, com um senso de humor sutil que poucos percebiam. Eu era mais extrovertida, falante, sempre envolvida em atividades acadêmicas. Éramos diferentes, mas nos complementávamos de uma forma que parecia fazer sentido para todos ao nosso redor. Após 4 anos de namoro, casamos numa cerimônia simples, cercados por amigos próximos e família. Sonhávamos com uma casa cheia de crianças, mas a vida tinha outros planos. Nossa jornada para a paternidade foi longa e dolorosa. Após 3 anos tentando conceber naturalmente, começamos o processo de fertilização in vitro. 2 tentativas fracassadas quase nos fizeram desistir, até que na 3ª tentativa veio Pedro, nossa pequena conquista, nosso milagre pessoal. E ele era, de fato, o retrato perfeito de nós dois, os olhos expressivos de Carlos e minha teimosia característica. Desde o início, foi uma criança observadora, sensível ao ambiente ao seu redor, captando nuances emocionais que muitos adultos deixavam passar. Essa sensibilidade muitas vezes nos pegava de surpresa, como quando ele perguntava, com apenas 5 anos, se estávamos tristes ou preocupados, mesmo quando tentávamos disfarçar. Os pais de Carlos, Antônio e Teresa, eram figuras importantes em nossas vidas, embora nossa relação nem sempre fosse simples. Antônio, um homem prático e direto, tinha dificuldade em aceitar a sensibilidade do filho. Na sua visão de mundo, formada em uma geração diferente, homens deveriam ser pragmáticos, emocionalmente contidos. Teresa, mais calorosa e expressiva, servia como ponte entre pai e filho, traduzindo silêncios e interpretando olhares. Comigo, a relação era cordial, mas distante. Eu era respeitada como esposa de Carlos e mãe de seu único neto, mas raramente me sentia verdadeiramente incluída nas tradições e histórias familiares. Havia sempre uma barreira sutil, uma sensação de ser eternamente a pessoa de fora olhando para dentro. Os últimos meses haviam sido particularmente tensos em nossa casa. Carlos enfrentava problemas no escritório de arquitetura, onde trabalhava há mais de uma década. A empresa passava por dificuldades financeiras e havia rumores constantes de cortes e reestruturação. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, com olheiras profundas
e um cansaço que parecia se instalar não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Nossas conversas se tornaram práticas e superficiais, limitadas a questões cotidianas sobre Pedro, contas a pagar e pequenos reparos necessários na casa. A intimidade emocional, que sempre foi a base de nossa relação, parecia ter se diluído em meio às pressões diárias. Pedro, com sua percepção aguçada, notou a mudança. Nas últimas semanas, ele tinha começado a fazer perguntas diretas sobre o trabalho do pai. Se estávamos com problemas financeiros, se ainda nos amávamos como antes. Tentávamos tranquilizá-lo com respostas simplificadas, dizendo que todos os casais passam por fases, que o trabalho do pai estava apenas exigindo mais atenção temporariamente. Mas os olhos atentos do nosso filho revelavam sua desconfiança nas respostas ensaiadas que oferecíamos. Naquela terça-feira fatídica, eu tinha uma importante reunião com clientes no escritório de advocacia onde trabalhava. A apresentação havia sido preparada durante semanas e minha presença era essencial. Entretanto, quando a mensagem de Pedro chegou, todas as minhas prioridades mudaram instantaneamente. A preocupação na mensagem do meu filho, combinada com a visita inesperada dos meus sogros, criou uma sensação de urgência que não pude ignorar. Pedi à minha assistente que me cobrisse na reunião, inventei uma emergência familiar e saí apressada, sentindo olhares de desaprovação que normalmente me incomodariam, mas que naquele momento pareciam insignificantes. O táxi parecia se mover em câmera lenta pelas ruas congestionadas da cidade. Cada sinal vermelho, cada parada, aumentava minha ansiedade. Tentei ligar para Carlos, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Minha mente criava narrativas cada vez mais catastróficas. Será que ele havia sido demitido? Será que estávamos com problemas financeiros mais sérios do que eu imaginava? Ou pior, será que havia descoberto alguma doença grave e estava escondendo de mim? Talvez seus pais tivessem vindo dar algum tipo de suporte emocional, e Pedro estava sendo mantido afastado da situação, distraído na cozinha, enquanto os adultos lidavam com a crise. Quando finalmente cheguei em casa, abri a porta silenciosamente, quase com medo do que encontraria. A cena que vi confirmou minhas piores suspeitas, ao mesmo tempo em que me confundiu completamente. Carlos, sempre tão controlado, estava entregue ao choro no sofá da sala. Ele nem mesmo percebeu minha chegada, tão absorto estava em sua dor, e o som das risadas vindas da cozinha criava um contraste surreal, como se duas realidades paralelas coexistissem em nossa casa. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de decidir para onde ir primeiro. Parte de mim queria correr até Carlos, envolvê-lo em meus braços e descobrir o que havia acontecido. Outra parte queria ir até a cozinha, verificar Pedro, entender por que meus sogros pareciam tão alheios à dor do filho. Antes que pudesse tomar uma decisão, Pedro apareceu no corredor, notando minha presença. "Mãe, você chegou!" exclamou ele, correndo para me abraçar. Seus olhos não demonstravam medo ou preocupação, como eu esperava, mas uma espécie de excitação contida. "Você não vai acreditar no que aconteceu. Pai está no sofá. Acho que você deveria falar com ele primeiro." Beijei a testa do meu filho, agradecendo silenciosamente por sua maturidade precoce. "Vou falar com ele agora. Está tudo bem na cozinha?" Pedro assentiu, com um pequeno sorriso. "Vovó está me contando histórias de quando o pai era criança, coisas que eu nunca soube." Havia um brilho em seus olhos que eu não conseguia interpretar completamente. Preciso fazer uma pausa aqui e perguntar: você já viveu aquele momento em que toda a sua percepção sobre uma situação se transforma completamente em questão de segundos?
Quando você acha que entendeu o que está acontecendo, mas de repente percebe que interpretou tudo errado, é como montar um quebra-cabeça com as peças viradas para o lado errado, não é mesmo? Se você já passou por uma situação assim, onde as aparências te enganaram completamente, compartilhe nos comentários como foi sua experiência. Você pode começar com: eu interpretei errado quando, ou aprendi a não tirar conclusões precipitadas quando. Seu relato pode ajudar outras pessoas a perceberem que nem sempre o que parece óbvio realmente é. Agora, vamos voltar à nossa história e descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. Com o coração ainda acelerado, me aproximei de Carlos no sofá. Ele finalmente notou minha presença e tentou rapidamente enxugar as lágrimas, um reflexo do homem que foi criado para acreditar que demonstrações emocionais eram sinal de fraqueza. Mariana, você está em casa. A voz dele saiu trêmula, quase irreconhecível. Não era seu horário de voltar ainda. Me sentei ao seu lado, segurando suas mãos entre as minhas. Pedro me mandou mensagem, estava preocupado. O que aconteceu, Carlos? Por favor, não esconda nada de mim. Se perdeu o emprego, vamos dar um jeito. Se é algo sobre sua saúde, enfrentaremos juntos. Só preciso saber a verdade. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Não era dor, não era medo. Era uma mistura complexa de emoções que parecia transbordar. Não perdi o emprego e minha saúde está boa, ele respondeu, sua voz ainda embargada. É sobre meu pai. Meu estômago afundou. Antônio havia completado 70 anos recentemente, e embora aparentasse boa saúde, eu sabia que homens de sua geração raramente faziam check-ups regulares ou compartilhavam preocupações médicas. Ele está doente? É grave? As perguntas saíram em rápida sucessão. Carlos balançou a cabeça negativamente, pegando-me de surpresa. Não, não é isso. Meu pai... Ele pausou, como se precisasse reunir coragem. Meu pai me pediu perdão hoje. Fiquei em silêncio, confusa com a declaração. Perdão? Pelo quê? Carlos e Antônio sempre tiveram uma relação distante, marcada por expectativas não atendidas e palavras não ditas, mas nunca houve um rompimento específico ou uma grande briga que eu soubesse. Carlos respirou fundo, olhando para um ponto fixo na parede, como se estivesse revivendo o momento. Eles chegaram sem avisar, cerca de 2 horas atrás. Eu estava trabalhando no projeto da casa de praia quando a campainha tocou. Mamãe entrou primeiro, nervosa, pedindo para falar com Pedro. Ela o levou para a cozinha com a desculpa de fazer cookies, deixando meu pai e eu sozinhos na sala. Ele continuou, sua voz ganhando firmeza à medida que a narrativa avançava. Papai parecia diferente, menos rígido, menos seguro. Ele se sentou exatamente onde você está agora e começou a falar sobre o passado, sobre como foi criado, sobre as regras estritas do meu avô, sobre como ele aprendeu desde cedo que homens não demonstram emoções, que vulnerabilidade é fraqueza. Ele falou sem parar, como se tivesse ensaiado aquele discurso por anos. E então, Carlos fez uma pausa, sua voz falhando novamente. Ele disse que seu maior arrependimento na vida foi ter repetido o mesmo padrão comigo, que nunca soube como expressar orgulho, como demonstrar afeto, como ser o pai que eu precisava. Ele confessou que sempre admirou minha sensibilidade, minha capacidade de me conectar com pessoas, meu talento artístico, mas nunca soube como dizer isso, que passou a vida inteira temendo que essas qualidades me tornassem fraco para enfrentar o mundo, quando na verdade eram meus maiores pontos fortes. As lágrimas voltaram aos olhos de Carlos, mas agora eu começava a entender que não eram lágrimas de tristeza, pelo menos não completamente. Eram lágrimas de alívio,
de validação, de um peso sendo removido após décadas de pressão. O que fez ele decidir te dizer isso agora? Perguntei suavemente, tentando compreender a súbita mudança no homem que sempre pareceu tão inflexível em suas convicções. Carlos sorriu levemente entre as lágrimas. Aparentemente, ele teve um episódio cardíaco leve há 3 semanas. Nada grave, mas suficiente para servir como um aviso. Os médicos disseram que ele precisava reduzir o estresse, fazer mudanças no estilo de vida. Mamãe conta que ele voltou da consulta diferente, mais introspectivo. Começou a ler livros sobre paternidade, sobre inteligência emocional, sobre como os padrões se repetem entre gerações. Ele passou semanas reunindo coragem para vir falar comigo, para pedir perdão por todos os momentos em que me fez sentir inadequado, em que sufocou minha essência tentando me moldar à sua imagem do que um homem deveria ser. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando Carlos continuou, e ele trouxe isso. Da gaveta ao lado, Carlos tirou um envelope amarelado, cuidadosamente preservado apesar das marcas do tempo. Desenhos meus da infância, projetos de casas imaginárias que eu criava aos 8, 9 anos. Recortes de jornais escolares com menções ao meu talento artístico, cartas de recomendação dos meus professores de arte, tudo guardado meticulosamente por um homem que, na superfície, parecia desvalorizar completamente esses talentos. Estendi a mão para o envelope, examinando seu conteúdo com reverência. Cada folha contava a história de um menino sensível e talentoso, e de um pai que silenciosamente reconhecia esses dons, mesmo quando não sabia como celebrá-los abertamente. Ele guardou tudo, isso, por todos esses anos. Minha voz estava carregada de espanto. Carlos assentiu, um novo tipo de emoção agora visível em seu rosto. Mamãe disse que ele tem uma caixa inteira em casa, que sempre mostrava para ela quando achava que estava sozinho, que falava com orgulho sobre meu talento para ela, mesmo quando na minha frente só conseguia oferecer críticas sobre a praticidade ou viabilidade financeira da carreira que escolhi. O contraste entre as duas cenas, Carlos chorando no sofá e as risadas na cozinha, começou a fazer sentido. Não eram realidades desconectadas, mas partes da mesma história de reconciliação familiar. E Pedro na cozinha com sua mãe? Perguntei, começando a entender o quadro completo. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto apesar dos olhos vermelhos. Papai pediu à mamãe para mostrar a Pedro fotos minhas da infância, para contar histórias sobre mim que ele nunca ouviu. Ela trouxe álbuns, cartas, pequenos projetos que guardou. Está mostrando ao nosso filho um lado do pai dele que nem eu mesmo lembrava que existia. Pedro está fascinado descobrindo que eu também já fui criança, que construía cabanas no quintal, que tinha medo de trovões, que desenhava compulsivamente em qualquer superfície disponível, exatamente como ele faz agora. Naquele momento, como se convocado por nossa conversa, Pedro apareceu na porta da sala, seguido por Teresa, que carregava uma bandeja com chá e cookies caseiros. Meu sogro Antônio vinha logo atrás, sua expressão uma mistura de determinação e vulnerabilidade que nunca havia visto antes, em seu rosto sempre austero. Olhei para aquela cena e pela primeira vez enxerguei não apenas minha família imediata, mas uma linhagem de pessoas conectadas por sangue, história e agora, finalmente, por verdade emocional. 3 gerações de homens, Antônio, Carlos e Pedro, cada um carregando os genes, as histórias e os padrões dos anteriores, mas cada um com a oportunidade de escolher um caminho diferente, de curar as feridas do passado. Teresa colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se ao lado do marido, apoiando silenciosamente sua jornada de reconciliação.
Pedro, com a sabedoria natural das crianças, se acomodou entre o pai e o avô, criando uma ponte física entre as gerações. Antônio pigarreou, visivelmente desconfortável com demonstrações emocionais, mas determinado a seguir o caminho que havia começado. Eu trouxe algo mais, Carlos. Da pasta ao seu lado, ele retirou cuidadosamente um rolo de papel envelhecido, amarelado nas bordas. Com mãos levemente trêmulas, desenrolou o que revelou ser uma planta arquitetônica detalhada, desenhada à mão com precisão impressionante. Era o projeto de uma casa, não muito diferente dos que Carlos criava agora profissionalmente, mas com a assinatura de Antônio no canto inferior direito e a data de 35 anos atrás. O que é isso, papai? A voz de Carlos revelava sua surpresa. O velho homem respirou fundo antes de responder. Era meu sonho quando tinha sua idade. Projetar casas, criar espaços para famílias crescerem. Sempre tive facilidade com desenho técnico, com matemática, com visualização espacial. Fiz este projeto para a casa que queria construir para sua mãe quando nos casássemos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto todos processavam a revelação. O talento de Carlos não havia surgido do nada. Estava no sangue. Era uma herança que Antônio havia suprimido em si mesmo antes de tentar fazer o mesmo com o filho. Meu pai me disse que a arquitetura não era profissão de homem de verdade. Antônio continuou, sua voz agora mais firme, que eu precisava de algo estável, respeitável. Acabei estudando engenharia civil, trabalhando na construção pesada. Ganhei bem, sustentei minha família, mas nunca amei o que fazia. Quando vi seu talento surgindo, tive medo que você seguisse o caminho que eu abandonei e descobrisse a felicidade que eu nunca permiti a mim mesmo. Então, em vez de te apoiar, tentei protegê-lo da mesma decepção. Carlos estava sem palavras, olhando alternadamente para o projeto em suas mãos e para o rosto do pai, como se visse o homem pela primeira vez. Foi Pedro quem quebrou o silêncio, com a perspicácia que sempre nos surpreendia. Então é por isso que vocês são tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo, vovô? Porque vocês queriam a mesma coisa, mas só o papai foi corajoso o suficiente para seguir o sonho? A observação, tão simples e tão profunda, fez Antônio piscar rapidamente para conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Foi preciso meu neto de 12 anos para finalmente colocar em palavras o que nunca consegui admitir para mim mesmo, ele disse, colocando a mão no ombro de Pedro com um carinho incomum. Sim, seu pai foi mais corajoso do que eu jamais fui. E é por isso que me orgulho tanto dele, mesmo quando não soube demonstrar. Foi como se um dique tivesse se rompido na sala. Carlos se levantou e, pela primeira vez que eu me lembrava em 15 anos de relacionamento, abraçou o pai não com um abraço rápido e desajeitado dos encontros familiares, mas com um abraço completo, profundo, carregado de décadas de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Antônio, inicialmente rígido, gradualmente relaxou no abraço do filho, suas próprias lágrimas finalmente encontrando permissão para cair. Teresa e eu trocamos olhares emocionados, ambas testemunhando um momento que jamais imaginaríamos possível. Pedro observava tudo com uma mistura de curiosidade e compreensão além de sua idade, como se assistisse à resolução de um mistério familiar, que sempre intuiu, mas nunca conseguiu articular. Quando Carlos e Antônio finalmente se separaram, havia uma nova leveza entre eles, uma barreira invisível que finalmente se desfez. Teresa, sempre a pacificadora, a ponte entre os homens da família, sorria entre lágrimas, como se um trabalho de décadas finalmente tivesse dado frutos. Tomamos chá juntos, compartilhando histórias,
examinando os desenhos infantis de Carlos, comparando-os com os primeiros esboços arquitetônicos de Pedro, que, para surpresa de ninguém, havia herdado o talento artístico da família. A conversa fluía com uma facilidade inédita, sem as tensões subjacentes que sempre caracterizaram nossos encontros familiares. Horas depois, quando meus sogros finalmente se despediram, havia uma promessa tácita de um novo começo. Antônio, antes de partir, tirou mais um item de sua pasta, um caderno de esboços novo, profissional, que entregou a Pedro, para o próximo, grande arquiteto da família. Ele disse com uma seriedade carinhosa: "Espero viver o suficiente para ver seus primeiros projetos se transformarem em realidade." Naquela noite, depois que Pedro finalmente foi para a cama, exausto mas radiante com os eventos do dia, Carlos e eu nos sentamos na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho e processando tudo o que havia acontecido. Quando vi sua mensagem hoje, dizendo que estava chegando mais cedo, por um momento temi que você estivesse irritada por meus pais aparecerem sem avisar, Carlos admitiu. Eu mesmo não sabia como lidar com tudo o que estava acontecendo. Uma vida inteira buscando a aprovação dele e de repente descobrir que ela sempre existiu, apenas escondida sob camadas de expectativas não expressadas e medo. Tomei um gole do meu vinho, refletindo sobre o dia surreal que tivemos. Quando cheguei e te vi chorando, enquanto ouvia risadas da cozinha, pensei que algo terrível havia acontecido, que talvez você tivesse perdido o emprego ou recebido um diagnóstico grave. Nunca imaginei que seriam lágrimas de libertação. Carlos assentiu, contemplativo. É exatamente isso que sinto, como se um peso que carreguei a vida inteira, sem nem mesmo perceber completamente, tivesse sido removido. A sensação de nunca ser suficiente, de nunca atender às expectativas dele. Descobrir que, na verdade, ele sempre me viu, sempre reconheceu meu talento, apenas não sabia como expressar. É como respirar profundamente pela primeira vez. E sobre o projeto que ele mostrou, o sonho abandonado de arquitetura, perguntei curiosa sobre como essa revelação havia afetado Carlos. Ele sorriu, um sorriso diferente, mais leve. Percebi que, de certa forma, estou vivendo o sonho dele também, não apenas o meu. É um legado que nem sabia que estava carregando. Faz com que meu trabalho pareça ainda mais significativo agora. E ver como Pedro naturalmente segue esse mesmo caminho, sem pressão, apenas por paixão genuína, é como se estivéssemos curando algo através das gerações. Ficamos em silêncio por alguns momentos, absorvendo a beleza daquela ideia. 3 gerações de homens conectados por um talento, um sonho, uma sensibilidade que finalmente encontrava expressão plena. "Sabe o que mais me impressionou hoje?" comentei, segurando a mão do meu marido. Ver seu pai vulnerável. Um homem que sempre pareceu tão certo de tudo, tão inabalável em suas convicções, admitindo erros, expressando arrependimento, pedindo perdão. Há uma coragem imensa nisso. Carlos apertou minha mão, seus olhos brilhando à luz da lua. Talvez essa seja a verdadeira força que ele tentou me ensinar a vida inteira, mas da forma errada. Não a ausência de emoção, mas a coragem de ser honesto com elas, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Nas semanas e meses que se seguiram, testemunhamos uma transformação gradual em nossa dinâmica familiar. Antônio, embora ainda reservado por natureza, fazia esforços visíveis para se conectar emocionalmente. Começou a participar mais ativamente nos projetos artísticos de Pedro, compartilhando técnicas de desenho que havia guardado em algum canto da memória. Ocasionalmente, visitava o escritório de Carlos, não mais para criticar, mas para observar com genuíno interesse e orgulho. Carlos, por sua vez,
parecia mais leve, mais presente. A validação que recebeu do pai preencheu um vazio que eu nem sabia que estava afetando outros aspectos de sua vida. Ele se tornou mais paciente no trabalho, mais expressivo em casa, mais aberto sobre suas próprias inseguranças e medos. Nossa comunicação melhorou significativamente, não apenas sobre assuntos práticos, mas sobre nossos sentimentos, sonhos e preocupações. Pedro, sempre sensível às mudanças emocionais ao seu redor, floresceu neste novo ambiente familiar. A relação especial com o avô, antes praticamente inexistente, agora se baseava em um entendimento compartilhado que transcendia palavras. Eles podiam passar horas lado a lado, desenhando em silêncio, confortável, ocasionalmente trocando observações técnicas ou ideias. O caderno de esboços que Antônio havia lhe dado tornou-se um tesouro precioso, preenchido com projetos cada vez mais sofisticados para sua idade. Quanto a mim, descobri uma nova apreciação pelos complexos laços familiares que nos definem. Como filha única criada por uma mãe solteira, sempre observei a família de Carlos com uma mistura de fascínio e distanciamento. Agora, sentia verdadeiramente incluída neste círculo expandido, não apenas como esposa e mãe, mas como testemunha e participante de uma cura intergeracional. Teresa, que sempre foi a pacificadora silenciosa, admitiu durante um de nossos almoços de domingo que havia esperado por décadas por este momento de reconciliação. Passei anos tentando suavizar as arestas entre eles, traduzindo sentimentos que nenhum dos dois sabia expressar. Ela confessou enquanto preparávamos a sobremesa juntas. Mas algumas coisas precisam vir diretamente da fonte. Algumas palavras precisam ser ditas pelas próprias pessoas, mesmo que demore uma vida inteira para encontrarem coragem. 6 meses após aquela terça-feira transformadora, Antônio sofreu outro episódio cardíaco, desta vez mais grave. Durante sua recuperação no hospital, vi algo que jamais esquecerei. Carlos e Pedro trabalhando juntos em um projeto especial, uma pequena casa de campo baseada no desenho original que Antônio havia criado décadas atrás. Quando finalmente puderam mostrar a ele, o orgulho nos olhos do velho homem valia mais que qualquer palavra. É assim que sempre imaginei. Ele sussurrou, traçando as linhas do projeto com dedos trêmulos. Mas vocês melhoraram. Está perfeito agora. Eventualmente, aquele projeto deixou o papel e se materializou em uma pequena propriedade a 2 horas da cidade, onde agora nos reunimos regularmente como família. A Casa do Sonho. Adiado, como Pedro a batizou, tornou-se o símbolo físico da reconciliação que testemunhei naquele dia extraordinário, quando cheguei em casa mais cedo e encontrei meu esposo chorando enquanto meu filho ria com os sogros. O que aprendi com essa experiência é que muitas vezes o que parece ser uma cena de dor pode conter as sementes da cura, que as lágrimas nem sempre significam tristeza, mas podem ser a liberação necessária após anos de emoções reprimidas, que nunca é tarde demais para pedir perdão, para oferecer perdão, para reconhecer erros e começar novamente, e que os padrões familiares, mesmo os mais arraigados, podem ser transformados quando há coragem para enfrentar verdades difíceis com amor e compreensão. Se esta história tocou seu coração ou se você reconheceu padrões similares em sua própria família, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que nos lembram da capacidade humana de transformação, mesmo depois de décadas de padrões estabelecidos. Nossa comunidade cresceu com pessoas que encontraram nestas narrativas inspiração para iniciar conversas difíceis, mas necessárias, com seus próprios familiares,
Se você sentiu que esta história trouxe algum valor para a sua vida, considere se inscrever no canal para continuar recebendo histórias que podem iluminar seu próprio caminho. Seu like e comentário ajudam a fazer com que estas mensagens de esperança e reconciliação alcancem mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta perspectiva hoje. Lembre-se sempre, por trás de cada comportamento difícil, de cada palavra não dita, de cada emoção reprimida, existe uma história humana esperando para ser compreendida. E compreensão, mesmo tardia, tem um poder transformador que transcende gerações. Estamos juntos nessa jornada de descoberta e cura, um vídeo de cada vez. Até a nossa próxima história.